Você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA estavam envolvidos em garantir que você perdesse e o Lula voltasse? Tentaram de tudo me condenar, alguma coisa não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. É justo dizer que a China preferiria o Lula como presidente do que você? Sim, sim. É completamente subserviente. A corrupção no Brasil. Ele disse que se Jesus viesse ao Brasil, ele mesmo precisaria fazer uma aliança com Judas. Sim, isso é normal no Brasil. Nós sempre fizemos isso. O que aconteceu comigo? A verdade chegará na hora certa. Você está certo disso? Absoluto. Eu fiz com que o povo voltasse a acreditar no seu país. Você já leu o livro Time de Rivais? Não. Esse é um livro muito bom escrito sobre o Abraham Lincoln. Como ele conseguiu fazer os rivais trabalharem juntos para vencer? Acho que seria um livro muito bom para você considerar ler. Tenho certeza de que eles têm uma tradução. É aquele livro bem ali. É O Gênio Político de Abraham Lincoln. O motivo pelo qual estou mencionando isso é porque eu acho que é um livro realmente perfeito para você começar a ler atualmente. É uma das coisas que eu pessoalmente vi o presidente Trump fazer nesta última eleição. O que ele fez? Ele começou a construir alianças de maneiras que nunca tínhamos visto antes. Certo, faz 1 ano e meio. Mesmo algumas pessoas que eram antigos, sabe, grandes fãs do presidente pela vitória, diziam, vai ser o mesmo, vai ser alguém diferente. Eles estavam querendo votar em outra pessoa porque não achavam que Trump ainda tinha uma chance. Mas Trump conseguiu reunir uma coalizão de pessoas. Ele trouxe Tulsi Gabbard. Quem deixou o Partido Democrata para se juntar a ele? Ele trouxe RFK, Bob Kennedy, um grande nome democrata Kennedy, para deixar aquele partido e se juntar a ele. Ele conseguiu Elon Musk, o maior empresário e empreendedor da América, alguns dirão ao redor do mundo. Ele veio apoiar o presidente. Ele trouxe Joe Rogan, fazendo um podcast com todas essas outras pessoas, que ele trouxe para criar uma aliança e uma colaboração com ele. Com quem você está trabalhando? Onde talvez eles estivessem contra você em 2018, 2022, onde agora eles estão se aproximando e dizendo, sabe de uma coisa? Com tudo o que está acontecendo no Brasil hoje, sentimos falta de Bolsonaro. Gostaríamos de ter o Bolsonaro. Quais grandes influenciadores em diferentes indústrias, talvez política, negócios, entretenimento, estão te apoiando? Eu não poderia falar o nome deles, obviamente. Mas até gente da Suprema Corte, diferente dos dois que eu indiquei, tem conversado comigo. Da esquerda... Até lá. Eu não tenho a Suprema Corte como inimigos. Eu quero a Suprema Corte fazendo o seu papel. Como qualquer brasileiro quer dessa maneira. Tá? É o pessoal, por exemplo, empresários, que tem recursos. Eu vou para o agronegócio, que é o mais importante. Alguns grandes empresários do Brasil também têm conversado, mas pedem sigilo, obviamente, para não sofrer retaliações aqui no Brasil. Tá? Então, tudo está caminhando, no meu entender, dessa forma. Você pode ver, da penúltima pesquisa, me dava eu na frente do Lula. A última agora, 18 passada. Tá também amplia a margem para o Lula. E as pesquisas aqui, como me dizem as dos Estados Unidos, né, sempre não eram muito favoráveis a Trump ou Bolsonaro. Tá? É sinal que se eu estou na frente 5%, eu estou no mínimo 10% na frente. E a população... Parte da população, como essa, os empresários, o pessoal do agro, entende isso aí. E o que eles querem é que o Brasil volte na economia, o que era comigo, com a equipe que eu tinha do economista Paulo Guedes, que não dá para comparar a equipe do Haddad. Querem um banco central como, por exemplo, Roberto Campos, e não como esse atual Galípolo, que é o indicado por Lula. Eles querem ministérios que resolvam os problemas do Brasil. E não fiquem adiando em troca de uma sinalização por parte do empresariado para buscar, talvez, a sua solução. O que o Brasil voltou, sim, que o Lula falou que ia voltar, voltou ao descaso. Se você for pegar os fundos de pensões aqui, quase todos estão indo para a insolvência, como um dos últimos agora anunciado, que é o dos Correios e do Banco do Brasil. Prejuízos bilionários o ano passado. E assim os demais fundos acontecendo também. Vai chegar um ponto que o governo não vai ter dinheiro sequer para pagar aí servidor público, mas num primeiro momento vai sofrer quem?
quem recebe, por exemplo, projetos sociais do governo, como o Bolsa Família. E o Lula vai sempre culpar alguém. Ele está mandando um projeto agora, quer mandar um projeto agora para o parlamento sobre isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu só vou poder falar sobre isso depois que ver o projeto. E eu quero ver, por exemplo, um primeiro problema ali. Os municípios ficam com a parte desse imposto de renda que estaria sendo agora, ia ficar com o trabalhador. Qual a fonte compensatória para isso? Os municípios vão bater contra. Eu acho que é bem-vindo a proposta da isenção de imposto de renda até R$5.000, mas devemos ver o projeto como um todo, não apenas uma parte dele. E o que o governo mais quer, que a gente tome uma posição no tocante a isso, para ele dizer, olha, nós queríamos isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000, que é a maior parte da população, mas o Bolsonaro, o partido do Bolsonaro não quer. Eu não vou dar essa oportunidade para ele. Eu quero, mas quero ver a regra que ele está impondo nessa questão. O que eu pretendo, caso volte, é mudar apenas um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho o direito a reduzir ou zerar impostos sem achar uma fonte alternativa para isso que o governo deixou de arrecadar. Me permite aqui, o governo Trump, o que ele falou lá atrás, lá quando ele ganhou as eleições? Ele tinha 4 eixos. O primeiro é desregulamentação. Eu revoguei 5.000 normas regulamentadoras. Ele fala em desburocratização. Eu transformei o governo brasileiro no segundo mais digital do mundo. Ele falou em redução da carga tributária. Eu reduzi impostos de uma infinidade de produtos, entre eles a questão dos combustíveis. E ele fala do choque de energia. Perfurar reservas indígenas e áreas também que tem a preservação ambiental. Nós lá atrás acertamos aqui, por exemplo, a construção eólicas offshore na costa do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Lá tem vendaval, tem tufão, aqui não tem nada. E tem um vento constante. O gerado de energia, com dinheiro de iniciativa privada, nós acertamos em 22, é o equivalente a 50 Itaipus. Assim como nós acertamos, por exemplo, a exploração de urânio em Santa Quitéria, estado do Ceará, que o governo agora parece que entregou ou para a França ou para a China. A questão de minerais raros também, como, por exemplo, a questão do lítio, né, que é muito importante, lá no Vale do Jequitinhonha, que ele agora, pelo que eu estou tendo também conhecimento, falta só a comprovação final, entregou para a exploração chinesa. E eu queria fazer muita coisa, pretendo no futuro fazer com os Estados Unidos. Que eu prefiro estar alinhado a um país democrático, que tem a liberdade acima de tudo, que é um país como a China. Então, só rapidinho, quando você disse que ele estava tentando impedir que as pessoas pagassem impostos abaixo de $5.000, essa era a sua ideia ou era a ideia do Lula? A ideia minha lá atrás, enquanto candidato. Mas eu digo, né? Para irmos daqui para Angola, a gente pode ir nadando, de canoa, de navio, de avião. Quer saber a forma como ele vai apresentar as compensações para os municípios nesse sentido. Entendi. Então, o que isso me fez pensar é que estávamos no aeroporto ontem. Enquanto estava no aeroporto, conversava com donos de negócios que estão por perto. E eles vinham até mim, conversamos. E eu estou falando com diferentes pessoas aqui localmente sobre como é ser dono de uma empresa. Os donos de negócios enfrentam desafios. Você está ciente de algumas coisas. Eles disseram, comparado com o que temos nos Estados Unidos. Vou ler. Estou curioso sobre onde o que você vai responder. No Brasil, é verdade que cada empregado tem 30 dias de férias por ano? Essa é uma. Segunda, que no final do ano, em dezembro, eles pagam um 13º salário. Então, se você ganha $4.000 por mês, em dezembro, eles pagam $4.000 adicionais ao mês. E então, ouvi falar sobre o nível de impostos que o Brasil tem. Posso ignorar os impostos. Não vou entediar o público. Eu preferiria muito mais que você explicasse para eles entenderem como os impostos funcionam para os donos de negócios. E até mesmo o dono de negócio com quem eu estava conversando ontem, que tinha uma grande empresa aqui, eles faturam 80 milhões por ano. Então, é um negócio de verdade. Ele diz que às vezes os funcionários públicos não apenas recebem o 13º mês, mas também um 14º mês por ano, além dos 30 dias de férias. E aí, impostos, regulação, regras, leis, ser processado, não se pode dizer isso, não se pode dizer aquilo. Quão difícil é ser proprietário de uma empresa no Brasil hoje e como você está planejando consertar isso? Os brasileiros vão para os Estados Unidos e não reclamam que lá não tem direito trabalhista. Não.
aqui no Brasil. O salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Se você recebe R$ 1.000 com carteira de trabalho assinada, Uau! o patrão vai ter que pagar mais 1.000 para o governo. Então fica inviável essa situação. Se você fala aqui em mexer nos direitos trabalhistas, em reformular, a esquerda movimenta essa massa de trabalhadores contra você. Eles fizeram isso nas eleições de 2002, quando o nosso ministro da Economia, ou melhor, ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, quis aí mexer na CLT, modernizando a CLT, não tirando o direito trabalhista. O que a esquerda fez? Fez uma campanha enorme pelo Brasil, dizendo que os deputados que haviam votado na Câmara aquela proposta queriam acabar com o 13º, com hora extra, com fundo de garantia, com licença gestante, com adicional de férias. Mentiram. Mas, em função dessa mentira, a internet estava começando naquele ano aqui no Brasil, o PT fez uma bancada da Câmara. E acabou, então, pelos critérios da época, indicando o seu presidente. E grande parte dos parlamentares que perderam o mandato, deputados até bons, é porque haviam votado favoravelmente a essa proposta do ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. A proposta foi para o Senado e não foi votada. Perdemos muito lá. Nas eleições de 22, em especial nas inserções de rádio aqui no Brasil, o PT falou que eu queria acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, e por coincidência, nessa reta final, foi-me negado 1,5 milhão de inserções de rádio pelo Brasil. Então eles sempre usam a massa de trabalhadores contra o patrão. Eu, com Paulo Guedes, havíamos começado a discutir um projeto muito bom, chamado Minha Primeira Empresa. Então todo aquele que está reclamando do patrão ia ter a chance de abrir a sua empresa e pagar um salário muito bom para os seus empregados. Agora, digo a você, esses direitos trabalhistas estão inseridos dentro da Constituição brasileira. Você não pode tirá-los de lá. É tido como cláusulas pétreas. Então, essa amarra realmente é complicado. Se você pega, por exemplo, alguém que está na informalidade, ele está vendendo água no sinal, vendendo camarão na praia, sorvete na arquibancada. Ele, em média, ganha mais de R$ 5.000 por mês. Alguns chegam até 10 mil por mês. Se fala, você quer uma carteira de trabalho com 2 mil por mês? Ele não quer. Então, essa grande amarra, esse grande problema, se você for discutir isso por ocasião das eleições, você perde a eleição. Porque a esquerda vai dizer que você quer tirar o direito dos trabalhadores. E até aqui, então, os desempregados ficam contra você. Então, isso é meio que como a Previdência Social nos Estados Unidos? Porque se você fala sobre Previdência Social, os baby boomers mais velhos ficam assustados imediatamente porque acham que vão perder seus benefícios, mesmo que quando nos enviam a carta da Previdência Social todo ano, diz que vai acabar em 2035. Assunto muito delicado. É o mesmo nível de sensibilidade no Brasil? Eu não sei se entendi a tua pergunta. Estou falando especificamente dos donos de negócios e sobre os impostos. Nós fizemos, em 2019, primeiro ano de mandato meu, uma reforma na Previdência. Porque ela ia quebrar. Hoje em dia, dada a quantidade de benefícios sociais, dada a dificuldade de se achar gente para trabalhar com esses critérios, em poucos anos, se não for feita uma nova reforma da Previdência, ela vai quebrar no Brasil. Mas sempre te advirto, da dificuldade de discutir esse assunto, que politicamente a esquerda tem essa capacidade enorme de mentir, como você viu o Lula falando agora há pouco, sobre picanha para todo mundo e cervejinha. Agora, nossa economia, nosso ministro Paulo Guedes, havia feito a proposta de criar uma carteira de trabalho diferente, né? Carteira verde e amarela, que alguns poderiam optar por ela. A esquerda bombardeou, não foi para frente. Era uma maneira de você aliviar o lado do patrão. Nós temos no Brasil aqui 22 milhões de pessoas em projetos como Bolsa Família. Nós temos quase a metade dos estados que tem mais beneficiários de Bolsa Família do que com carteira de trabalho assinada. É um grande problema. Agora, você não vai resolver de uma hora para outra. Você não vai resolver sem instruindo a população. E a população
não tem essa informação, até porque o ensino público nosso aqui, escolar, né, está tomado de gente de esquerda que não deixa você mostrar a verdade do que está acontecendo. E isso não é uma situação sustentável, né? Eu sei que estava acontecendo a mesma coisa na Argentina e não era sustentável. Quando eu fui para a Argentina, eles me falaram o seguinte: aqui 8 milhões de pessoas trabalham para pagar os benefícios que o governo dá para 12 milhões de pessoas que não trabalham. Eu lembro que era alguma coisa assim que as pessoas me falaram, talvez tenha uma margem de erro aí. Mas voltando a isso, quando eu olho para as taxas que os proprietários de pequenos negócios no Brasil... Estou vendo agora os ganhos de capital no Brasil para os proprietários de pequenos negócios. E está aqui, é de 15% para negócios de até 5 milhões, 17,5% para 5 a 10 milhões, 20% para 10 a 30 milhões e 22,5% para mais de 30 milhões. Então, você consideraria reduzir os ganhos de capital de 15% para 10% e diminuir cada um em uns 5% para que os empresários estejam dispostos a começar a reinvestir no Brasil em vez de sair? Nós começamos diminuindo a carga tributária a partir do 3º ano do meu governo. E como eu te disse há pouco, deu certo porque começamos a arrecadar mais. Porque quando a carga tributária chega ao nível que está no Brasil, o empresário tem 2 alternativas: quebrar ou sonegar. E quando nós começamos a diminuir a carga tributária, diminuiu a quebradeira e o empresariado começou a acreditar que estavam fazendo a coisa certa. Até o exemplo que a gente dava, né? A gente tem que dar exemplo. Mesmo que a economia seja irrisória, dá exemplo. Eu, por exemplo, cheguei no Palácio da Alvorada, desliguei o aquecedor da piscina que era aquecida com energia elétrica, e mostrar a população. Eu nunca usei meu cartão corporativo, foi 0. Podia sacar até 20 mil por mês e gastar no que bem entendesse. Deixei de fora. Quando viajava pelo Brasil, dormia em quartéis do Exército. Quando ia para o exterior, dormia em embaixadas. Agora, acabando de ter a notícia, o governo saindo do Brasil, o quarto dele vai R$ 95 mil, que é uma coisa que vocês estimulam as pessoas aqui a seguir, por exemplo. Terminamos o governo sem denúncia de corrupção, deixar bem claro o tocante a isso aí. Mora de uma invasão aqui em Brasília. A Polícia Federal foi lá para pegar minhas armas, acredite nisso. Ex-presidente da República, capitão do Exército, a Polícia Federal foi na minha casa, pegou minhas armas. Consegui deixar uma arma comigo. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa. Bem, então, alguns exemplos. Ficam, marcam e arrastam. Andando por todo o Brasil, nós temos a prova disso que você vai levar o vídeo que estamos te entregando aqui agora. Mas, realmente, se você não a sinalizar para diminuir essa carga tributária, ninguém quer ser patrão no Brasil. Hoje, a taxa de juros do Brasil, eu acho que é a primeira ou a segunda mais cara do mundo. Entre você investir no campo ou numa empresa, é melhor você aplicar na Bolsa de Valores ou deixar seu dinheiro rendendo no banco, numa aplicação lá que tem várias que são compensadoras. Tá chegando o ponto, chegou o ponto Brasil, que é melhor você viver aqui. Quem tem dinheiro, não investir. E quando ele começa a fazer isso, menos oferta de trabalho, carência de produtos, né? E isso leva ao aumento da inflação, como tem aumentado no Brasil. Agora, esse governo não tem coragem de tomar essas medidas. Nós, chegando ao poder, resolveríamos isso aí. E eu garanto que nenhum trabalhador vai perder renda. Agora, nós temos que dar uma olhada em alguns benefícios, caso contrário, a tendência é todo mundo ir para a miséria um dia sem emprego. E quando se fala aqui, tem uma massa muito grande que ganha Bolsa Família aqui, né? E o governo Lula é admirador do regime cubano e venezuelano. Eu pergunto, quanto é o Bolsa Família em Cuba e na Venezuela? É 0. A tendência é isso, se nós não reformarmos a legislação trabalhista. Repito, não vamos tirar direitos dos trabalhadores. Queremos apenas reformular e fazer com que o patrão possa realmente pagar seus encargos, senão a tendência é quebrar. E teria outra coisa para falar. Você pode ver, com o avanço de inteligência artificial, entre outras coisas, cada vez mais a mão de obra não qualificada deixa de existir. Essas pessoas vão viver do quê? É uma interrogação que dá para discutir. Agora, é difícil discutir com parte da população, porque ela acha que, alguns, né, acham que o dinheiro não vai faltar nunca. Então, só para a gente esclarecer bem aqui, qual é a diferença, na verdade, a diferença entre o Brasil e a Argentina? É que quando o Milei, que aliás é um amigo seu, né, você estava lá na posse dele na Argentina e voltou para o Brasil depois. Mas quem era o maior adversário do Milei na Argentina? Ele tinha alguém tipo o Alexandre de Moraes por lá?
Alguém que pode não ter ficado muito feliz com a vitória dele? Olha, também ninguém acreditava no Milei. Ele acabou chegando, ele é um bom economista e botou em prática o seu projeto, sobre benefício, inclusive. E a Argentina começou a dar certo. Tanto é que o peso argentino valorizou-se muito. Hoje você vê argentino de férias do Brasil, você não vê brasileiro de férias na Argentina. Então essas medidas são dolorosas, você tem que tomar. Mas se discutir essas propostas antes das eleições é praticamente um suicídio. Tá? Agora nós temos pelo potencial do Brasil. Assim como o Trump vai explorar petróleo, reservas indígenas e área de proteção ambiental, se nós fizermos a mesma coisa no Brasil, o mundo vai ver que nós estamos no caminho certo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um estado lá no norte do Brasil, Roraima. Qualquer país precisa de energia. Lá tem um rio chamado Rio Cotingo. No Vale do Rio Cotingo você pega 12 quilômetros de extensão por 600 metros. É uma queda enorme. Você tem como gerar energia para um terço do Brasil, ou talvez até metade, pelo volume de água. Mas você não pode fazer nada porque é uma reserva indígena. Ou seja, você tem como sair desse seu estado de coisa sem sacrificar a população, que já ganha pouco. E ganha pouco e muitos se contentam até com isso, porque não tem outra alternativa. Esse, no Brasil, o Bolsa Família, fez com que e faz com que certos municípios pequenos, no interior do Brasil, não morram, porque é o que movimenta a economia nesses municípios. Então o Bolsa Família tem seu lado que realmente pode até não ser muito benéfico, mas tem um outro lado que é o humanitário que você não pode esquecer. Pois é, eu acho que, só para explicar, eu estou perguntando isso porque quando você concorreu em 2018, a sua candidatura era muito pautada na lei e na ordem, né? Você falou sobre diferentes políticas, abordou questões de anticorrupção, anti-estabelecimento e liberalização econômica. Enfim, esses eram tópicos na sua candidatura em 2018, certo? Já a candidatura do Milei foi muito focada principalmente no que estava acontecendo com o peso argentino, né? O negócio do afuera e ele querendo se livrar de tudo. E assim, realmente, o Milei lançou a primeira criptomoeda deles, certo? Ele estava falando sobre algo do tipo do Departamento de Eficiências Governamentais para a Argentina. E mesmo que o país seja uma nação socialista, ele ainda teve muito apoio. Então ele pôde se candidatar. Se você pudesse concorrer agora em 2026, e você obviamente já está concorrendo, né, direta e indiretamente, quais são alguns tópicos que você abordaria na campanha? Por exemplo, quando eu assumi, eu cortei 20 mil cargos em comissão, de livre nomeação. Nós não realizamos concurso público, exceto para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nós diminuímos o número de funcionários. A reforma administrativa, nós começamos a fazê-la. E era para ser aplicada para servidores que tomassem posse a partir da data da sanção daquela lei. Tivemos o problema da esquerda, dizendo que era para atingir todo mundo. Isso prejudicou a gente por ocasião das eleições. Mas se não fizer isso, a tendência é o servidor público ficar sem ganhar salário no Brasil. Que não adianta você botar a Casa da Moeda para rodar papel, porque a expansão monetária é a que, na verdade, leva à inflação. Isso, as minhas andanças pelo Brasil, como vou estar agora pelo Nordeste também, vou me encontrar com o setor da cana-de-açúcar e também eu encontro com o empresariado e encontro também com a massa trabalhadora do povo no mesmo dia. A gente vai mostrando devagar esse assunto. E eles acreditam em mim. Ou a gente se sacrifica agora para sermos felizes lá na frente, agora se deixar como está, todo mundo vai sofrer. E o Brasil, por esse tamanho que tem aqui, é um país que tem a maior riqueza de minerais do mundo, maior biodiversidade, terras agricultáveis, água potável, belezas naturais, clima aprazível. Não tem como esse país não dar certo. O que está errado é quem está conduzindo o Brasil. Eles acreditam em mim, têm confiança em mim, e eu tenho certeza que, voltando, sem essas amarras da justiça, a gente bota o Brasil no eixo. Até porque vamos ampliar o nosso relacionamento, em especial com os Estados Unidos. Eu estou te perguntando isso porque eu penso... A sua campanha hoje, com o clima que está no Brasil, sabendo que eles controlam a Suprema Corte e tudo, como você pega as pessoas por trás disso? A economia, considerando a taxa de aprovação baixa do jeito que ela está, eu acho que uma parte disso tem que continuar sobre a economia e sobre os pequenos empresários. Porque o Trump fez
O Trump pegou a Arábia Saudita e falou para eles: ei, coloquem $1 trilhão aqui. Chegou para outro banco e pegou $500 bilhão. Saiu por aí conseguindo diversos investimentos milionários para o país, entende? E isso fez com que o clima para investir nos Estados Unidos melhorasse, já que estava entrando uma grande quantidade de dinheiro de fora. E para você, enfim, isso ajuda os americanos, né? Se o dinheiro está vindo, então esse $1 trilhão gera milhares de empregos, entende? Gera trabalhos que pagam bem, gera muito mais oportunidades para os outros, e isso é bom para a economia. Então eu queria saber o que você podia estar fazendo, e eu nem sei se isso está acontecendo agora com o Lula, mas para que outras empresas de outros países digam: quer saber? A gente está tão otimista com o futuro do Brasil que queremos investir bilhões de dólares aqui. O que você faria para isso acontecer aqui também? Primeiro que o governo atual espanta qualquer investidor. Eu sou completamente o oposto do Lula. Eu sou pela privatização, pelo livre mercado, e nós colocaríamos nos ministérios pessoas parecidas com aquelas que ocuparam o meu governo no passado, onde eram pessoas competentes e honestas. E é muito comum na América do Sul, né? O Brasil não é diferente. É um governo terminar com várias denúncias ou processo de corrupção ou pessoas presas por corrupção, coisa que não aconteceu no meu governo. Por exemplo, quando o Trump fala no choque de energia dele, eu tive uma proposta lá atrás de um país árabe de $1 bilhão para investir na Baía de Angra dos Reis. Transformá-lo, que seria uma Cancún. E daí tinha, para a gente poder investir, revogar um decreto. Decreto é presidencial. Mas só que decreto ambiental, quem revoga é o parlamento. Não tive força para revogar esse decreto. Perdemos R$1 bilhão. Agora, muitos governadores, quando ficaram sabendo dessa possibilidade, começaram a procurar para... No meu estado também tem esse problema. Se você não rever a legislação ambiental no Brasil, você não tem como o país realmente respirar na economia, que é a palavra-chave para você sonhar com dias melhores para você. Então, chegando à presidência, obviamente, assim como no segundo mandato do Trump, ele chegou mais preparado, com uma equipe melhor, e atacando realmente o estado profundo, minando aí o pântano, tá? Dragando o pântano. Você não tem como fazer nada. Não dá para você chegar aqui ser apenas paz e amor. Você tem que ter uma proposta para fazer com que os ministérios que estão aparelhados, bancos oficiais que estão aparelhados, tá? Estatais também, mover o Brasil e despertar confiança lá de fora. Hoje nós temos um recalque desse governo anterior que o mundo aí fora olha para a gente. Nós chegamos a ter taxa de juros no Brasil 2% ao ano. Agora está 13%. Não tem como dar certo esse país. Não se combate a inflação apenas aumentando a taxa de juros. Um remédio muito simples, mas tem um limite. Esse remédio, taxa de juros, está matando o Brasil. O homem do campo, empresários também, estão se endividando cada vez mais. Estão vendo essa bola de dinheiro que tem junto aos bancos aumentar de forma geométrica. Então, isso tudo, tá? Essas propostas, o sentimento, a imagem, a convivência que tiveram no meu governo, eles sabem que a gente vai fazer algo melhor agora. E também parecido com o Trump, mais objetivo e atacar de frente esses problemas todos no Brasil. Dá para resolver. Eu entendo que o povo está do meu lado, ele é mais forte que qualquer outra instituição no Brasil. Agora, sobre a corrupção no Brasil. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas e perguntei para elas sobre a história do Brasil. E sabe, senhor presidente, uma coisa que todo mundo me fala é sobre a corrupção no país, a história dela, o que aconteceu, essas coisas. E acho que foi o Lula que disse num documentário que eu estava assistindo outro dia, ele disse que se Jesus viesse para o Brasil, até ele teria que fazer uma aliança com Judas. Isso é o que o presidente Lula disse. Esse é o nível de corrupção no país. A gente vê esse documentário e vê o atual presidente Lula sendo associado a aquele apartamento que ele pegou e que ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão por causa disso. Mas depois aumentam para 12 anos. Aí, quando eles estavam investigando todo mundo, eles dizem: ei, esse dinheiro que foi pago, vocês estavam pegando uma parte para vocês? Tipo uma propina, sabe? E aí vários políticos disseram: mas isso é normal de acontecer no Brasil.
A gente sempre fez isso. É quase como se a corrupção fosse normal aqui, entende? A gente pega um pouco do dinheiro. Se fizermos um acordo com você, então a gente merece uma parte. E aí acontecem aqueles problemas com o Lula e, tipo, 4 meses depois, a esposa dele tem um derrame e, infelizmente, falece. E até o próprio Lula foi criticado por dizer que tinha sido a esposa dele que pegou o apartamento. E ele mudou de posicionamento depois. E ontem à noite eu estava junto com o seu filho, o Eduardo, e a gente foi jantar com um pessoal. E lá na mesa do restaurante, eles começaram a me contar que existia uma prisão no Brasil, que durante o período do regime militar, de 1964 até 1985, quando as pessoas eram presas, pessoas que cometiam crimes de colarinho branco eram presas junto com políticos, junto com pessoas envolvidas com a máfia, junto com assassinos, criminosos, enfim, tudo misturado. E então, durante esse tempo, eles iam se treinando, sabe? Os políticos aprenderiam a cometer crimes mais eficientes e os outros criminosos aprenderiam como ganhar mais dinheiro com os crimes. Mas, da sua perspectiva, por que não importa com quem eu falo, todo mundo diz que o nível de corrupção no Brasil é bastante diferente de outros países, no sentido de ser muito mais alto? As prisões existiram, mas não justifica, depois delas, esse aperfeiçoamento. Justifica. Tá? E o que o Lula quer, falando isso, é justificar a corrupção do próprio governo dele. Nós convivemos muito bem, nos 4 anos, sem denúncia de corrupção. Eu tinha 23 ministros. Tá? Eu tinha dezenas de estatais, 5 bancos oficiais. Eu não tive problema nenhum. Agora, quando você começa, para conseguir apoio político, entregar patrimônio da União, a tendência é essa mesmo. Você pode botar um santo lá, que ele vai partir para a corrupção. Até porque com o Lula não se tem exemplo para não se fazer algo diferente. Então nós fizemos algo diferente. As estatais, que eram sempre deficitárias, começaram a dar lucros bilionários conosco. Hoje são prejuízos bilionários. Tá? Os fundos de pensão estão aí quebrando todos. São 6 milhões de pessoas, ativos, aposentados e pensionistas, e cada vez mais estão vendo o seu horizonte bastante escuro no tocante aos seus rendimentos. O Lula botou no fundo de pensões, para administrar fundo de pensão, gente já foi condenada lá atrás, no próprio fundo de pensão. O fundo de pensão dos Correios, por exemplo, lá atrás, com Lula e Dilma, compravam papéis da Venezuela, de Chávez e Maduro. E aviões da Força Aérea iam para lá e voltavam para cá, com uma certa constância, buscando o quê? Não sei. Não vou me precipitar aqui nem acusar o que eu não posso comprovar, mas uma dessas viagens, o avião parou vindo de Cuba, parou em Caracas e o Chávez mandou todo mundo descer, inclusive o ministro da Defesa presente. E foi feita uma batida no avião. Então, a corrupção com o PT tomou um nível gigantesco de inteligência e de quantidade. Aqui só se fala em bilhões de reais atualmente, como o Fundo de Pensão do Banco do Brasil acusou uma queda de em torno de 15 bilhões no ano passado. É por aí o nível da corrupção no Brasil, que voltou com o governo Lula a todo vapor. Ou seja, quando no Brasil não se tem um exemplo a seguir, que esse exemplo é a figura principal, é a presidente da República, a tendência é tudo descambar, como vem acontecendo atualmente. A gente só acha que, talvez, né, se o Lula só for sair por ocasião das eleições do ano que vem, o Brasil pode chegar num ponto de impossível de achar o ponto de inflexão e buscar sanear o Brasil. Eu acredito, de qualquer maneira, não vou desistir do meu país, mesmo com todos os riscos que tem em cima de mim. Inclusive 28 anos de cadeia por um golpe. Repito, conversando com um cara de Israel, ele falou que golpe é esse que nem o Mossad sabia. Só o Alexandre de Moraes e o Lula que tem como golpe isso aí. O que eles querem? Ao me alijar completamente da política, conseguiam um salvo-conduto para eles no futuro, como o Biden deu para o Fauci, né? Uma anistia preventiva no tocante às questões do Covid lá. Aqui no Brasil, a anistia preventiva é me botar na cadeia.
Pois é, eu pesquisei bastante sobre isso nos últimos dias e acabei achando vários nomes de políticos envolvidos com corrupção. Por exemplo, o Sérgio Cabral Filho. Ele é o ex-governador do Rio de Janeiro, que pegou uma sentença de 400 anos, eu acho. Ele pegou um pouco do dinheiro destinado para a Copa do Mundo, certo? Também ouvi histórias sobre o Flávio Godinho, que a gente já comentou antes. Enfim, tem muitos outros nomes que a gente vê envolvidos com a corrupção. E então eu lembrei que estava conversando com um conhecido aqui do Brasil outro dia, e ele fez uma linha do tempo para mim. Então, quando você ganhou em 2018, teve um momento em que nem mesmo as pessoas que eram sua oposição acreditavam que você tinha ganhado, né? E eles começaram a questionar a sua vitória, se tinha sido válida ou não. E mais tarde, em abril de 2018, apareceu um hacker, né? E começaram a investigar para saber se alguém realmente tinha hackeado a urna eletrônica. E rolou toda essa conversa também. E realmente foi confirmado que, de fato, um hacker tinha conseguido invadir o sistema de computadores do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vieram as eleições. Então, o primeiro turno foi em 7 de outubro de 2018, e você estava concorrendo contra o Haddad. Aí vem o segundo turno, em 28 de outubro. Daí, em novembro, acho que foi no dia 7, né? Uma revista chamada Tecmundo publicou uma entrevista com um hacker anônimo. Ninguém sabia o nome dele, mas sabiam quem ele era. E ele disse na entrevista que ele tinha acessado o sistema com o login e a senha de um juiz que, se não me engano, você que nomeou, era o login do juiz Sérgio Banhos, do TSE. Então, no dia 9 de novembro, a Tecmundo informou que a Polícia Federal e a Comissão de Segurança da Tecnologia abriram uma investigação sobre esse caso. Agora, se foi o juiz que passou a senha ou se foi o hacker que roubou os dados dele, ninguém sabe. Vai saber o que houve, né? Ele provavelmente conseguiu hackear. E em 4 de agosto de 2021, enquanto você ainda era presidente, você fez um show, eu acho que era um vídeo ou algo assim, com o representante Felipe Barros. Acho que era esse o nome dele mesmo, isso. Você fez uma transmissão ao vivo com eles, discutindo a situação envolvendo o FBI, e eles usaram isso como uma forma de pressionar o Congresso a aprovar o voto impresso para trazer de volta o voto em papel. Aí no dia seguinte, então você faz o vídeo no dia 4 de agosto. No dia seguinte, dia 5 de agosto, o Alexandre de Moraes impôs sigilo sobre essa investigação. Então, alguém investigou mais sobre essa questão? A mídia tradicional investigou isso? Rolou mais alguma discussão? Tipo, aconteceu mais alguma coisa sobre esse caso desde o dia 5 de agosto de 2021? Você está muito bem informado. Se eu falar o que eu sei, horas depois de você botar isso no ar, eu vou ser preso. Ninguém acreditava na minha eleição. Levei uma facada e o Brasil todo estava comigo. Até porque eu falava a população e fiz minha campanha em cima de uma passagem bíblica, do João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Tão logo acabou o segundo turno, em outubro de 2018, alguém mandou para o TSE uma denúncia de fraude. E a presidente do TSE é a senhora Rosa Weber. De imediato, ela tomou providência para que a Polícia Federal investigasse essa fraude. E eu não fiquei sabendo dessa investigação. Eu fiquei sabendo em 2021, 2 anos e pouco depois, por intermédio do deputado Felipe Barros, que ele estava numa comissão na Câmara que estava discutindo mudança no sistema eleitoral. É uma proposta de emenda à Constituição da deputada do DF, Bia Kicis, para a gente, eles queriam adotar o voto impresso ao lado da urna eletrônica, como existe na Venezuela hoje em dia, como existe no Paraguai hoje em dia. E alguém tomou conhecimento desse inquérito, a comissão votou por unanimidade, foi aprovado, e foram buscar esse inquérito na Polícia Federal. E ele, quando chegou na comissão, chegou uma cópia para mim também, porque era aberta a todo mundo, não tinha nenhuma classificação sigilosa. E esse inquérito eu mostrei na minha reunião com embaixadores. E por que eu fiz a reunião com embaixadores e mostrei? Porque 2 meses antes, o então presidente da Justiça Eleitoral, o senhor Edson Fachin, também reuniu-se com embaixadores e terminou a sua reunião dizendo o seguinte: tão logo o TSE anuncia o ganhador das eleições, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador.
Parece que ele já sabia quem ia ganhar. Bem, ao mostrar para os embaixadores, no dia seguinte, esse inquérito foi classificado como confidencial, secreto. Se alguém falasse alguma coisa sobre ele, seria preso. É a política do Brasil. Prende e pergunta depois. Essa é a nossa liberdade de expressão. Esse inquérito está aberto até hoje. O que eu posso te adiantar? Esse inquérito está aberto até hoje. Aberto até hoje. Não foi fechado. Nenhum delegado aceitou encerrar o inquérito sem um parecer isento. Não aceitou. Está aberto até hoje. Desde 2018. Vai fazer 7 anos agora, em novembro. Se eu falar o que estão nessas 3 páginas, vão me prender imediatamente após você divulgar isso daí. Eu quero preservar por enquanto. Mas eu espero que esse inquérito torne-se público. Nós não temos liberdade de expressão no Brasil. Se você falar de vacina ou urna eletrônica aqui, você é preso no Brasil. Esse é o problema que a gente vive no momento. Eles estão prosseguindo aqui, me acusando de um montão de coisa. Agora, isso tudo, a origem eles dizem que desde 2019 eu comecei a desacreditar o sistema eleitoral para dar um golpe. É a acusação deles. Né? Agora, eu desde 2012 lutei pelo voto impresso. Tanto é que em 2016 eu aprovei o voto impresso. A Dilma, foi 2015, a Dilma vetou, nós derrubamos o veto. E daí o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso era inconstitucional. Não sei baseado no quê. E continuou esse sistema eleitoral nosso, que é o eletrônico, que segundo uma auditoria externa de 2014, pedido pelo partido PSDB, essa auditoria diz que as urnas são inauditáveis. Então você falou muita coisa aí, eu não vou dizer se é verdadeiro ou é falso, mas vou dizer que você está muito bem informado. Abrindo essa caixa preta desse inquérito, você resolve a questão do sistema eleitoral brasileiro. Isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, a pessoa com quem eu estava falando disse que, inicialmente, o Partido dos Trabalhadores estava contratando um hacker para encontrar uma forma de desviar os votos. Porque foi uma diferença de algo em torno de 8 a 10 milhões de votos. Mas no primeiro turno, na eleição que ocorreu no dia 7 de outubro, eu soube que você venceu por 49 milhões contra 31 milhões de votos. O outro não chegou nem perto. No dia 28 de outubro, no segundo turno, a diferença foi de 10 milhões. O Partido dos Trabalhadores queria pagar para desviarem seus votos. Tinha a ver com o seu número 17 em 2018, por isso você ficou com o 22 da última vez. Mas eles queriam dar um jeito de desviar, e quando não deu certo, eles não pagaram o cara e ele resolveu dar entrevista para a revista. Minha pergunta para você é a seguinte, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não moro no Brasil, eu não estou envolvido no Congresso, Senado, Supremo Tribunal. Eu moro na América. Você sabe se esse hacker já fez outras entrevistas em algum outro lugar? Porque se tem alguém que sabe quem é esse hacker, esse alguém é daquela revista. Eles sabem exatamente quem é o hacker que deu a entrevista, a menos que o e-mail tenha sido enviado anonimamente. Você sabe dizer se esse hacker já apareceu e fez outras entrevistas com mais alguém depois disso? Eu acho que com a exposição da sua matéria, dado o alcance que você tem, esse hacker pode aparecer. É possível que isso aconteça. Agora, a denúncia feita ao TSE no final das minhas eleições foi muito bem feita. Tanto é que fez que a ministra, presidente do TSE, a senhora Rosa Weber, oficiasse a Polícia Federal para abrir um inquérito. E ele foi bem feito. Até te digo uma coisa aqui. Eu sofri 3 buscas e apreensão. Para buscar cartão de vacina, para buscar passaporte, entre outras coisas. Uma das buscas e apreensões foi aqui, nesse prédio aqui. E pegaram papéis da minha mesa, e daí teve uma denúncia que eu havia feito uma obra de reforma na minha casa de R$900 mil. Casa que valia R$98 mil. A casa valia 98 mil porque no imposto de renda você não reajusta o preço do imóvel. E a reforma eu fiz, paguei em Pix e declarei no imposto de renda.
E esse papel, segundo o jornal O Globo, foi pego aqui, na sede do Partido Liberal. E daí o que eu falei? Polícia Federal, vaze as 3 páginas do inquérito 1361 que estava na minha mesa. E se vocês quiserem me dar 2 horas para discutir quaisquer assuntos, as acusações de presentes, acusação de vacina, acusação de golpe, estou à disposição de vocês. Vocês vão ter a maior audiência da história do Brasil, tenho certeza disso. A TV Globo, que só bate em mim há anos, não se manifesta. Então, essa questão eu passei para os meus advogados e na peça de defesa minha, espero que eu tenha o amplo direito à defesa, esse inquérito vai ser chamado para a gente explicar que nunca tentei dar um golpe criticando as urnas em 2019, até porque vamos ter esse inquérito, bem como eu fui pai de umas emendas que permitiu o voto impresso lá atrás. Eu sempre trabalhei desde 2012 pelo voto impresso, porque eu acredito na máquina, não acredito no programador. Então, assim, se por acaso o hacker tiver coragem de sair e dar as caras, no sentido de sentar com calma e mostrar exatamente toda a documentação que ele tinha quando ele revelou a revista, documentação essa que o Alexandre pediu para excluírem, que eu acredito que foi no dia 4 ou 5 de agosto de 2021. Se isso tudo fosse revelado, como você acha que o povo brasileiro reagiria? Olha, você nem precisa do hacker. Basta o inquérito. Porque as informações prestadas no inquérito não foi de você, dessa pessoa, daquela. Não foram testemunhas. Foi de gente que trabalhava na própria Justiça Eleitoral. Foi o chefe de TI. Tá certo? Foram pessoas do próprio tribunal que prestaram as informações nessas 3 páginas. De pessoas de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Nem, se o hacker aparecer, melhor ainda. Ele daria toda a mecânica daquilo, né? Mas os próprios depoimentos de gente do TSE, é importante, esclarecem o que aconteceu em 2018. Algum denunciante já apareceu? Alguém já se manifestou? Não, a público não veio ninguém. Teve esse papel anônimo, mas como estava muito bem feito, o TSE resolveu instalar o inquérito. Não foi uma denúncia aleatória, foi muito bem feito. Que levou aí a Justiça Eleitoral a entender que houve uma coisa de errado lá. E havendo uma coisa de errado, quem perderia o mandato seria eu. E entrava no meu lugar o esquerdista, comunista, tá? Petista, Haddad. Entendi, mas o que eu quero dizer é, a razão para um denunciante em uma situação como essa não se manifestar é porque ele tem medo, certo? E se eu me manifestar, e se eles descobrirem, e o que acontece comigo? Em 2016, quando o Wikileaks surgiu com o Julian Assange, todo mundo leu aqueles e-mails e os documentos. As pessoas se perguntaram, mas essa aqui não é a Hillary Clinton? E olha que a Hillary Clinton já era grande. Então, neste caso, pelo menos é assim que eu vejo, se uma pessoa decidir enfrentar o Lula, e veja que o Lula não é o Biden, ao meu ver. O Lula é a Hillary Clinton. O Lula tem muita experiência. A Hillary Clinton tem muita experiência. Veja, ninguém pensava que o Trump iria ganhar. Quando o Wikileaks apareceu e quando as cartas do Comey foram divulgadas, falando sobre o que a Hillary tinha feito 1 semana ou 2 antes da eleição, tudo mudou. Você acha que a razão pela qual os denunciantes têm medo de se manifestar é porque eles estão preocupados com o que a Suprema Corte e os democratas farão com eles? Talvez o denunciante nem esteja no Brasil. Ele quer continuar aí vendendo seu serviço de hack. Talvez por isso eles não queiram mais se meter aqui, talvez. Mas como eu disse para você, os hacks são dispensáveis. O próprio inquérito, se chegar na tua mão, você liga para mim, eu te digo as 3 páginas que mostram o que aconteceu de verdade em 2018. Mais uma vez eu quero dizer que a pessoa certa vai ver isso, mas vai exigir muita coragem para fazer. Talvez se a pessoa se manifestasse, eu acho que a maior preocupação seria se caso ela fosse casada e com filhos, porque às vezes esses caras que mostram a cara não têm filhos. Se ele aparecesse, talvez ele fosse precisar se mudar para outro estado como a Flórida para se sentir um pouco mais seguro. Porque isso é importante, especialmente para mim. Eu sou americano e eu amo a América. Mas a minha mãe é armênia. O meu pai é assírio. E eu morei no Irã. O Irã costumava ser um país bonito nas décadas de 60 e 70, antes da Revolução. Não havia problemas no Oriente Médio quando o Shah era presidente.
Enfim, quando ele era o rei, daí assim que o Khomeini e o resto do regime chegaram, foi o caos. Para uma pessoa que conhece e tem posse dessa informação, e ele sabe que isso foi usado contra você, qual seria o motivo para ele decidir não aparecer? Eu sei que parece quase que uma coisa negativa, mas parece uma atitude que mostra quase que uma falta de... Eu não quero dizer falta de amor e orgulho pelo próprio país. Não me interprete mal. Mas eu acho que se ele aparecesse, ele seria visto como um herói a ser admirado por muitos anos. E ele colocaria medo no sistema de justiça, que desistiria de intimidar o próximo Bolsonaro, que é o que eles vão fazer. Se eles conseguirem fazer isso com você, eles vão continuar fazendo com o Nicolás Ferreira. Eles vão fazer isso com Gustavo. Eles vão fazer isso com Eduardo. Eles vão fazer isso com qualquer um e todos que vierem a seguir. Ou até o próprio Pablo. Pode ser quem quer que seja, que eles vão dar um jeito de ir atrás. De qualquer forma, essa foi uma mensagem para essa pessoa. Se ela ouvir isso, eu espero que ela tenha coragem de se manifestar. Esqueça o hacker, olha para mim. Aconteça o que aconteceu comigo. A verdade chegará na hora certa. Você tem certeza disso? Absoluta. Aconteça o que acontecer. Cada 100 médicos que ficam sabendo do meu caso, ou melhor, cada 100 pessoas que passaram o que eu passei com a facada, segundo os médicos, um sobrevive. Eu vejo o Trump. Questão de 3 dedos, ele teria morrido. Eu acho que eu e ele não fomos salvos de nada. A diferença enorme entre o Trump é o seu poder aquisitivo meu. Tá? Eu estou me virando para pagar advogados. Apesar de saber que a decisão de lá não depende de um Rui Barbosa. Tá? Depende de outras coisas. Mas eu podia ter continuado nos Estados Unidos. Eu podia estar como exilado nos Estados Unidos. Não tenho competência para muita coisa, mas tenho um nome. Um ex-presidente. Uma fonte de informações que eu tive no mundo todo. Né? Conversou o quê? 3 horas com o Putin. Interessa. Então tem informações. E me ofereceram emprego lá para até trabalhar como garoto propaganda na venda imobiliária. Sei, tá certo? Resolvi vir para cá com todos os riscos. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. E acredito que Deus me salvou. Você vê as imagens, você vai ver o que aconteceu. Assim como vi a imagem do Trump levando um tiro na orelha. Não foi à toa. Cada um de nós entende que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Mês que vem eu faço 70 anos de idade. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo. Mesmo se eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Bom, você disse que no próximo mês você vai fazer 70 anos. E quando eu vi a data do seu aniversário, eu vi que ele é no mesmo dia do aniversário do Ayrton Senna. Vocês dois fazem aniversário no mesmo dia. Olha só, eu confesso para você que eu já assisti ao documentário sobre o Senna mais de 100 vezes. Eu gosto tanto do Senna que eu dei o nome dele à minha filha. O nome da minha filha mais velha é Senna, com a mesma grafia, por causa de tudo o que ele foi para o país dele. Nos últimos 2 dias, senhor presidente, eu saí por aí e perguntei às pessoas: me digam, quem são os heróis do Brasil? Todo mundo com quem eu falei me respondeu o seguinte: Pelé, Senna e Bolsonaro.
Por que você acha que o seu povo te ama tanto assim? Uma coisa rara no político, falar a verdade. Né? E eu levei a verdade para todo o Brasil. Eu fiz com que o povo voltasse a acreditar no seu país. Recebia, no mínimo, uma interferência do Supremo Tribunal Federal por semana para inviabilizar meu governo. Trabalho de domingo a domingo. Eu fiz com que o povo voltasse a admirar as cores verde e amarela, a conhecer o seu potencial. Né? Eu creio o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. Mostrei que tem algo mais importante que a própria vida, que é a liberdade. E isso o povo acreditou em mim. Você pergunta, o que faz? Não sei. O povo gosta de mim. Sou o melhor dos que estão aí, eu sou. Estou resistindo. Porque eu não critico apenas, eu mostro qual é a porta de saída. Coisa que ninguém fez. Eu tenho paciência de conversar com todo mundo. Coisa que poucos políticos fazem isso. Não é só eu. Nos meus ministros, secretários, nós criamos novas lideranças. Eu nunca trouxe para mim o mérito de qualquer ganho. Eu dividia o mérito com todos eles. Temos alguns bons governadores, senadores, deputados, vereadores agora, surgindo por todo o Brasil. Então, como eu consegui fazer isso? Eu não sei. Talvez por ser um caipira do interior de São Paulo, que eu nunca neguei a minha juventude e nunca busquei. Olha, eu era um pobre coitado, minha mãe tinha 7 filhos, vote em mim. Não, não. Todo mundo aqui é igual. Eu sou contra cotas. Eu sou contra essa agenda woke, eu sou contra ela desde quando ela apareceu no mundo. É igualdade, é meritocracia. Eu passei em concurso aqui para a Academia Militar em Resende. Concurso nacional, 38 vagas, eu passei, fui aprovado. Não sou diferente dos demais que estão aí, você tem que ter oportunidade e lutar por ela, não esperar que o Estado vá te atender. Isso eu sempre levei para a nossa população, eles acreditam na gente. Fiz motocicletas em São Paulo com 300 mil motos. É coisa inacreditável. Você vai ver nos vídeos, pô. Então nós levamos algo diferente para a população. Agora, não vim aqui, cheguei até onde cheguei, para me acovardar por causa de uma pessoa. De uma pessoa. Que não aguentaria uma cariação comigo sobre essas verdades. Não aguentaria. Busca uma maneira de prender, ou até mesmo fazer outra coisa, dada a força do poder. Dá para vencer. Vamos vencer. Não é eu, não é por mim. Eu, quando me elegi presidente, eu falei, meu Deus, qual é o meu pecado a pagar com a presidência da República? Começou o meu mandato, pessoas importantes do Legislativo, entra na presidência, fecha a porta, eu quero isso, você não governa. É assim que funcionavam as coisas no Brasil. Eu segurei. Quer ver um outro recado que eu estou dando aqui agora? A estatal mais cobiçada do Brasil sempre foi Itaipu Binacional. Por quê? Porque não é auditada. Se eu falar quem tinha seus braços lá dentro, você cai para trás, documentado. Eu não quero fazer, nem tentei fazer um governo de retaliações. Vamos tirar esqueleto de armário, vamos perseguir. Não persegui ninguém, zero. Completamente diferente do que o PT fez agora. Apesar de ouvir sempre Olavo de Carvalho, que o pessoal no Brasil sabe quem ele é, e falava sobre isso, eu achei que podia fazer diferente no tocante a ir para cima da esquerda ou não ir. Eu não fui. Não vou dizer que estou arrependido. Farei diferente se voltar. Esse pessoal tem que sair da vida pública, como o Trump está fazendo lá. Ele está drenando o pântano. Ah lá, tem o FBI de vocês, a CIA, tá? Braços em parte dos democratas. Aqui não é diferente. Agora eu sei como fazer. Em exemplo do Trump no segundo mandato.
Dá para você drenar o pântano aqui do Brasil, dá para você fazer diferente, dá para você fazer esse Brasil crescer. E cada vez mais tendo boas parcerias. Eu estimulei parcerias, negócios com quem? Mundo árabe, com o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Isso aí que eu fiz. Não me aproximei com o Lula fez do Irã, Venezuela, Cuba. Dinheiro nosso financiando obras em Cuba. Portos em Cuba, metrô em Caracas, aeroporto em Angola. Dinheiro para a Bolívia, que inclusive pegou 2 refinarias nossas. E qual foi o papel do governo brasileiro? Eles expropriaram, tomaram 2 refinarias nossas. O que o Celso Amorim disse? Na época, ministro das Relações Exteriores. Depois foi ser ministro da Defesa aqui no Brasil. Disse que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista. E a refinaria, o território era deles, e consequência, a refinaria era deles. Consequência para nós, gás mais caro. Ou seja, aquele grande acordo chamou-se de Foro de São Paulo, estava todo vapor. Quem é o Foro de São Paulo? Foi criado em 90. Quem estava no Foro de São Paulo? Lula, Fidel Castro, Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ditaduras quase do mundo todo. Criaram esse grande fórum para se ajudar por ocasião das eleições. E a imprensa aqui nunca acreditou nisso. Achava que era uma teoria da conspiração. E a resposta está aí. Cada vez chegando mais para todos nós. O próprio Lula, dizendo que o Hamas não é um grupo terrorista. Como achando que lá estavam defendendo algo que sempre foi deles. Matar criança, estuprar mulheres, né? Degolar homens, tocar fogo. Isso não é terrorismo para o Lula. E um grupo aqui no Brasil trabalhou para o Lula voltar, para tirá-lo da cadeia, torná-lo elegível, porque estavam salvando a democracia do ditador Jair Bolsonaro. Você não vê uma ação minha para censurar a mídia social ou mídia tradicional. Nada, zero. Muito pelo contrário. Tivemos liberdade absoluta no Brasil, mas foi só sair o que esse pessoal que voltou agora, com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, quem diria? Fazer com que o tal do bolsonarismo, quando um ministro, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, ele falou numa reunião da UNE, União Nacional de Estudantes, nós derrotamos o bolsonarismo. Derrotou como? Com que ações? O USAID teve dinheiro no TSE ou não? Que eu espero que venha essa informação dos Estados Unidos. Nós não temos como sair desse buraco sozinho. Nós não temos como lutar, nós, as nossas próprias forças brasileiras aqui, buscar uma alternativa para isso. Precisamos dos Estados Unidos dessas informações. Espero que Elon Musk consiga isso daí. Mostre se veio ou não dinheiro para cá. Se o Mike Baines, né, acerte naquilo que ele falou ou não. Se não existisse o USAID, o Bolsonaro seria presidente do Brasil. Eu acredito que seja verdadeiro isso. Precisamos apenas de uma comprovação que, no meu entender, virá. Afinal de contas, o dinheiro do USAID foi até para grupos terroristas lá do Oriente Médio. Então é verdade mesmo que você não vai poder se candidatar em 2026? Nesse momento, não. Qual é a estratégia? Eu registro a candidatura no último dia. Até lá, eu acho, espero, estarei arrastando mais multidões ainda pelo Brasil. Concorrer às eleições sem oposição é uma negação à democracia. Os Estados Unidos não tem essa figura da inelegibilidade. Agora, se eu for condenado, que seja uma condenação justa. Não uma condenação de tentativa de golpe. Eu pergunto para vocês, americanos todos. Alguém ficou sabendo de alguma tentativa de golpe no final de 22? Teve algum tanque na rua? Alguma manifestação? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Pobres coitados. Mães que estão presas, que dormem e acordam, você vê seus filhos menores, estão presas, acusados de tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Não foi encontrar nenhuma arma.
Trump anistiou lá. Eu espero que não precise chegar ao futuro presidente de direita para anistiar esse pessoal. Eu espero que o parlamento aqui do Brasil consiga aprovar. E as informações que eu tenho de momento, que já temos votos na Câmara para aprovar a anistia para o 8 de janeiro aqui no Brasil. Então, quem exatamente possui a autoridade para permitir que você concorra em 2026? O que precisa acontecer? É necessário milhões de pessoas protestando do lado de fora? É necessário investigações para que as coisas sejam reveladas? O que você acha que precisa acontecer? Será que precisa que algum informante apareça? Algo nas redes sociais? O que você acha que precisa acontecer para que você seja capaz de ganhar as eleições em 2026? Primeiro, não perdemos a nossa liberdade de expressão. Teve um fator positivo para nós, foi o Trump ter comprado o Twitter. Se não fosse isso, a censura já estaria imposta no Brasil aqui. Tá? Nós temos aqui áudios vazados da equipe de jurista do Alexandre de Moraes conversando com o Tribunal Superior Eleitoral na feitura de processos contra a direita. E o juiz fala, não tem provas? Use sua criatividade. Um juiz fala, o ministro Alexandre de Moraes quer o Eduardo Bolsonaro. O que é quer? Quer caçar o Eduardo Bolsonaro. Como não pode me atingir, atinge meu filho. Como tentaram incriminar até minha esposa aqui nesse inquérito maluco. Como ela fosse uma grande golpista, que vocês nem sabem que ela é. Sabe que ela é uma pessoa de família que é do PL mulher, tá? Que tem uma boa oratória, mas você não vê ela dando entrevista por aí. Né? Entre outras coisas, tá certo? Áudio do próprio delator falando que não adianta eu falar a verdade. A turma da Polícia Federal do Alexandre de Moraes quer que eu conte o que eles querem. Áudio vazado. O que precisa mais para comprovar o que está acontecendo aqui no Brasil? Agora, também uso outra passagem bíblica muito importante, né? Que diz, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Cada vez mais informações que chegam junto à população, a gente vai criando uma massa crítica que vai servir para diminuir o ímpeto de algumas pessoas que ousam manter ou avançar com a ditadura no Brasil. Sim. Foi muito importante nos Estados Unidos o que a juventude fez no TikTok, no Instagram, no YouTube, no X. Todos eles se uniram. Agora, temos o Nicolas Ferreira. O que ele está fazendo com a juventude? Muitas pessoas o admiram. Quem são outros influenciadores que estão vindo, que estão dispostos a se manifestar? Quando penso em um empresário, eles estavam falando sobre. É Pablo Marçal o nome dele? O empresário. Marçal, sim, ele tem muitos seguidores. Ele é como se fosse... Alguns dizem o Tony Robbins, alguém que as pessoas respeitam. Você tem o Nicolas, tem o Pablo, talvez tenha o Neymar, o Gustavo. Qual é o sobrenome do Gustavo? Acho que é Lima, Gustavo Lima. Esses caras, eles vão conseguir desempenhar um papel importante para fazer os outros pensarem que eventualmente precisamos fazer algo sobre o ano de 2026. Vai ser fundamental. Tem muitos nomes que não têm a projeção que estes têm, mas no somatório são muito maiores que esses juntos também. Ultimamos aqui um grande encontro desses influencers. Foi fantástico. Presente gente das plataformas, inclusive. Tá? Então nós contamos com essa massa crítica de pessoas influencers para não é mudar, é para aumentar a informação e nós conseguimos o nosso objetivo, que é termos um presidente que não seja aí comunista, tá? Que pense no seu povo, no seu país e entenda que hoje o mundo se conecta, tá? E com essa força nós realmente sonharmos com dias melhores. Hoje em dia você está com um problema no Brasil, não é picanha apenas, é café, até ovos. Aqui, a média nacional, a unidade do ovo ultrapassou R$1. E o que o governo faz agora?
Eu acho que não tem nos Estados Unidos. Aqui ele quer que você bote a data de validade, pinte a data de validade no ovo. Um grande empresário tem como sobreviver, mas vai aumentar seus custos. Médio para baixo, vai aumentar em muito o custo ou não vai ter mais ovos no Brasil. Então o governo que só vai atrás, se preocupa naquilo que interessa para grandes grupos aqui no Brasil e não pensa na população como um todo. Ou seja, essas medidas do governo, como agora você viu o Lula falando, quando fala em ovos, né? Eu vou comer ovo de tartaruga, esse é crime. Vou comer ovo, estou comendo ovo de ema, é crime. Vou mudar para ovo de pata, que é muito mais caro que ovo de galinha. É uma pessoa que não tem noção de nada. Disse agora esses dias, sobre o aumento dos combustíveis, eu não como petróleo, mas eu bebo álcool. Que recado ele quer dar? Você não consegue entender se esse cara está senil, tá? Ou está colaborando cada vez mais com que as questões do Brasil não sejam tratadas com seriedade, cuja consequência, a médio e longo prazo, é o empobrecimento de todos nós. Sim, eu acho que temos o clipe de Lula dizendo bebendo gasolina. Eu acho que é este. Hobby, se você puder tocar. Então, eu não estou defendendo a Petrobras porque eu como petróleo, não como, porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas não gasolina. Eu sei o que ele falou. So you see, we have to take into account. Não dá para entender um chefe de Estado falar uma besteira dessa na frente de tanta gente. Como as pessoas reagiram a isso? Como seus apoiadores reagiram a isso? Com deboche. Tá? Há pouco tempo atrás, quando o dólar aumentou muito o preço, ele falou: o pobre não come dólar. Quer dizer, no Brasil muita coisa é dolarizada, principalmente os insumos para o agronegócio. Ou seja, dá até vergonha, né, vendo esse cara falar na frente de você, americano. Como ele disse o ano passado, que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, como? Tomando cerveja, com o Putin, com o Zelensky. Tomando cerveja. Porque não dá para você levar a sério esse cara aí. Agora, ele está nessas andanças dele, está entregando o Brasil para a China. Como o complô te disse lá, lítio no Vale do Jequitinhonha, urânio talvez lá em Santa Quitéria. Tá? Então está entregando o Brasil. Tá? O Brasil está se afundando nessa taxa de juros exorbitante. Tá? E só com ele aumentou mais de R$1 trilhão os nossos juros, o montante que nós devemos aqui, passando para R$9 trilhões. Para o Brasil, uma dívida quase impagável, tá certo? Eu peço a Deus só que a gente consiga reverter a situação um dia. Vi um número, uma estatística, senhor presidente, de uma fonte que mostra que todos os anos o Brasil teve uma migração líquida negativa desde 2005. Isso é verdade? Quando você olha para isso desde 2005 até 2020, até hoje, todos os anos as pessoas deixam o Brasil. E quando você foi eleito em 2018, estava menos 1,12, depois foi para menos 0,62, então foi o mais baixo, o que significa que as pessoas estavam ficando. Então suas políticas fizeram com que os brasileiros quisessem ficar aqui. Foi o maior número desde 2005, onde eles pensavam: eu preferiria muito mais ficar aqui do que sair. Apesar da pandemia que atingiu o mundo todo, tá? Dada a minha equipe econômica, tendo à frente o Paulo Guedes, todos tiveram oportunidade no Brasil. Todos, sem exceção. Tá? Então, quando se aproxima uma ditadura, a classe mais rica vai embora. Depois a média, depois os pobres. Nós estamos tendo esse exemplo da Venezuela. Os pobres estão vindo a pé agora, entrando no Brasil via o estado de Roraima. Então, com a gente, o pessoal voltou a acreditar em algo diferente. Coisa que nunca foi feita com nenhum governo. Onde o presidente falava: meu ministro de tal pasta é esse, e entendia do assunto. Diferentemente do que acontece hoje em dia. Você só vê escândalo hoje em dia, até a imprensa, que é favorável em grande parte ao Lula, mas não consegue esconder mais tantos escândalos que vem acontecendo. Você aqui, que a gente conversa por aí, você não faz negócio na Esplanada aqui sem
sem propina, né? É o termo usado aqui para corrupção. Infelizmente é isso aí. E para pior para o Lula é que tiveram um exemplo do que foi o nosso governo. Então, no nosso governo não havia essa preocupação enorme em sair do Brasil. Muito pelo contrário, até veio gente para cá. Sim, é interessante porque eu estava assistindo uma entrevista com, acho que o nome dela é Fernanda Torres, que acabou de fazer um filme chamado Ainda Estou Aqui. E ela estava na CNN sendo entrevistada por Cristiane Amanpour, que eu acredito que seja uma senhora persa que trabalha na CNN e está lá há um bom tempo. Eles estavam pleiteando por esse personagem, essa mulher cujo marido foi morto. Ela tinha 5 filhos e o filho escreve o livro sobre a história. Acho que é disso que a história se trata. Eu não assisti e na entrevista ela diz: eu nunca poderia ter feito este filme sob o governo de Bolsonaro. Este filme nunca teria sido feito, só teria sido feito sob Lula. O que você acha do que ela disse sobre esse filme que nunca teria sido feito sob você? Se ela queria dinheiro do governo, não ia ter, como ninguém teve. Agora, esse filme... Eu fui o único presidente que tinha teto de gasto. Eu não podia gastar mais do que aquilo. E cumpri isso aí. Agora, por coincidência, Rubens Paiva, né? O Brasil tem 5.600 municípios. Onde eu me criei é o Eldorado Paulista, um desses. Município pequenininho, 5.000 habitantes. A família Paiva tinha uma fazenda lá. Essas pessoas, eu era garoto e via na cidade. E em 1970, no dia 8 de maio, passou um guerrilheiro chamado Lamarca, que estava numa fazenda vizinha à fazenda da família Paiva, fugindo da repressão militar. Eu estava lá. Esse filme tinha que começar comigo. Tinha que começar eu falando por que o guerrilheiro Lamarca tinha uma base de guerrilha em Eldorado Paulista, vizinha à fazenda da família Paiva, fazenda Caraitá. Ou seja, a família Paiva deu ou aconselhou que esse guerrilheiro Lamarca tivesse uma base de guerrilha e o Eldorado Paulista vizinha à fazenda dele. Tem que começar. Não estou aqui defendendo mortes ou execução de ninguém. Realmente ele desapareceu. Tá? Mas comece contando a história como tem que ser contada. Agora, não faria o filme no meu governo? Pô, fizeram filmes para ele, mas sem dinheiro público. Conhecida como Lei Rouanet aqui no Brasil. Os caras vão, pode pegar uma fortuna de empresários que depois abate no imposto de renda para fazer filmes, fazer documentários, fazer músicas, para a cultura. No meu governo, isso eu rebaixei bastante, porque não podia gastar dinheiro nessa área, tendo outras áreas mais importantes. Não foi proibida, não. Ela queria dinheiro público. Todo esse pessoal de esquerda gosta de ficar em cima do dinheiro do contribuinte para sobreviver. Você não quer dar isso para eles. Então, o Globo, quando olho para a Globo e o que eles fizeram, uma das coisas que houve críticas é, nos Estados Unidos, chamamos de contratados independentes e empregados registrados, certo? Contratados independentes e empregados registrados. E eu acho que, no Brasil, vocês chamam de PJ e CLT, certo? PJ, que é como 1099, e CLT, que é W2. Aconteceu algo com a Globo, onde eles estavam pagando atores e atrizes com contrato 1099, o que não é permitido no Brasil, porque 1099 no Brasil é diferente do dos Estados Unidos. Você só pode pagar 1099 para trabalhadores de meio período, não para os de período integral. A Globo foi pega pagando alguns atores e atrizes com contrato 1099? Em 2018, por ocasião da minha campanha, todos os candidatos foram falar com as televisões. Eu fui falar com a Globo. Em dado momento, eu falei sobre esse caso, CNPJ e PJ, né? Então, quem trabalha no CNPJ, que são esses profissionais da imprensa, pagam 10% de imposto. Os demais, como pessoa física, né, pagam 27,5%. Então, uma maneira que a imprensa fazia
de contratar pessoas no CNPJ. E essas pessoas pagavam menos imposto de renda. Eu denunciei isso e atacamos essa questão. O imposto tem que ser igual para todo mundo. Lógico que a imprensa não gostou disso, o pessoal da Globo, mais um motivo para me atacarem. Mas, enquanto eu estava lá atrás, enquanto presidente, eu resolvi esse problema aqui. Então você não está fazendo amizade com a Globo? Não é que eu não sou amigo. Né? Eu prezo pela igualdade. Meritocracia, igualdade. Sou contra cotas. Tá? E eles são contrários a isso aí. Que até cotas para gente que tem certos costumes, né, existe no Brasil. É a tal da agenda woke, né? Parabéns lá pro Trump que não aceita lá no passaporte trans. Ou é homem ou é mulher. Ponto final. Se quiser ficar na dúvida, vá para outro país, sem problema nenhum. Quando foi a última vez que você fez uma entrevista com a Globo? Você já fez alguma entrevista com a Globo? Não, apenas lá em 2018, antes da minha campanha. Depois nunca mais aceitaram. As raras vezes queriam gravar eu não gravo. Porque eles editam e botam o que quer no ar. Tá? Vou lhe fazer uma pergunta pessoal e ela não tem nada a ver com política, mas da minha parte, eu sei que você é muito amigo de Piquet, certo? Aquele piloto. O piloto brasileiro, Nelson Piquet, o nome dele. Você gostava mais do Piquet ou preferia o Senna? Isso é muito controverso. É um atrito, certo? Eu sei que o Nelson Piquet ainda continua com a rivalidade até hoje, né? É isso aí. Lógico, me dou muito bem com o Nelson Piquet. E com o Senna nunca tive amizade com ele. Faleceu em 94, né? Há muito tempo, era jovem ainda. Mas continua sendo ídolo meu e da totalidade dos brasileiros. Né? Assim como o Pelé. Mas o Piquet também é um ídolo também. É menos conhecido, bem difícil ele ser mais brigão, vamos assim dizer, né? Mas é um grande ídolo brasileiro também. Eu gostava muito de ver seus duelos lá com Nigel Mansell, com Prost. Tá? Naquele tempo eu tinha prazer de assistir Fórmula 1. Hoje em dia já não assisto mais. E temos um grande ídolo também, o Emerson Fittipaldi aqui no Brasil, que fez sucesso na Fórmula Indy nos Estados Unidos. Certo. Última pergunta antes de terminarmos, e novamente agradeço por nos conceder 3 horas. Qual é a sua última mensagem aos brasileiros, se eles estiverem assistindo? Para algumas pessoas que talvez tenham perdido a esperança na América cerca de 1 ano e meio atrás. Muitas pessoas haviam perdido a esperança. Elas não sabiam o que iria acontecer. Estavam preocupadas que Biden fosse ser presidente novamente e que a economia iria ficar do jeito que estava, com guerras no Oriente Médio, Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia. Estavam muito preocupadas com elas mesmas e com muitas indústrias sofrendo, taxas de juros, inflação. Foi perturbador. Com isso, a esperança diminuiu para muitas pessoas. E então, de repente, Trump continuou aumentando essa esperança e agora, obviamente, a responsabilidade está no nível mais alto. Quão esperançoso você está e que mensagem pode dar às pessoas que talvez tenham perdido alguma esperança? Olha, sempre pode ficar pior. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Não prejulgue as pessoas como se fossem todos iguais. Tem gente que é igual a você aqui no Brasil. Para mim, estaria muito mais fácil estar do outro lado, sem problema nenhum. Mesmo se tivesse um caminhão de denúncia de corrupção em cima de mim. Estou do outro lado, o lado de você, o lado do povo. Assim como o povo americano acreditou e votou no Trump. Estamos vendo o que está acontecendo lá. Aqui não vai ser diferente. Esqueça o que porventura eles possam fazer por mim. Tem muita gente que nós aqui mostramos para o Brasil que pode me substituir tranquilamente, algumas até melhor do que eu. E assim sendo, nós não podemos abandonar esse grande país que nós temos chamado Brasil. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Que pese, né? Temos metade do território russo. Mas aqui tem muito mais meios, muito mais gente e até mais, né? Dizer a vocês, né? Além daquela riqueza que eu falei. Nós somos o país das mulheres mais bonitas do mundo. Um país cristão. Aqui é a terra prometida. Vamos fazer a nossa parte, não vamos nos omitir e não vamos desistir do nosso Brasil. Eu estou aqui porque acredito em Deus e acredito em vocês.
Muito obrigado. Que mensagem incrível para eles. Eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo. E vejo que você tem uma moeda aí. Uma medalha para você aqui. É uma brincadeira que a gente faz, né? A medalha 3I. Todos os homens querem essa medalha, que afinal de contas, ela mostra aqui o espírito que nós temos aqui de alegria, de mesmo sofrimento, a gente poder sorrir. E, tendo em vista o mundo woke, né, mas estamos deixando isso para trás, é uma grande mensagem que tem. Você, a partir de agora, é imorrível, imbrochável e incomível. Então, quais são os dizeres aqui nessa medalha que você acabou de me entregar? Aqui está escrito imorrível, imbrochável e incomível. Macho, no gay. Muito obrigado por esta medalha. Eu agradeço a você, senhor presidente. Isto foi fantástico e foi realmente um prazer passar tempo com você. Obrigado. Brother.